O provinciano chegando a Nova York pela primeira vez, ignorante e sem saber o que esperar, a cidade oferece um misto notável de vivacidade e obscuridade. Caso ele tenha qualquer sensibilidade para o belo, não pode deixar de vivenciar o entusiasmo ao cruzar, de balsa, o rio, repleto de pequenas embarcações assim que vislumbra pela primeira vez as torres e os prédios da cidade. Caso seja feito para aquilo, algo tomará conta dele que o fascinará a cada ocasião em que retornar à cena em questão, tornando-o saudoso e faminto pelo lugar sempre que se afastar dele. Em seguida, as luzes daquelas ruas apinhadas desorientarão e o seduzirão. Ele se sentirá acuado e vulnerável em meio às massas de gente apressada. Uma nova emoção encherá seu coração conforme as pessoas esbarrarem nele. Um sentimento de solidão, quase de pesar, de não conhecer nenhuma daquelas almas em seu entorno, de nenhuma delas se importar consigo. Após certo tempo, ele encontrará um lugar, dando um suspiro de alívio conforme se estabelece para além da vista urbana, atrás de persianas fechadas. É melhor ali, pois a cidade é cruel e fria e insensível. Isso é o que sentirá talvez pela primeira hora, para então partir para fora mais uma vez. Ele ficará contente de esbarrar seus ombros com os da multidão frenética, ficará feliz com a indiferença dela consigo, que o permite mirá-la e estudá-la. Uma vez que tudo está acabado, uma vez passada a primeira pontada de estranhamento e nostalgia, sim, mesmo depois de ele superar o entusiasmo de estrangeiro pela metrópole, a verdadeira febre do amor por aquele lugar tomará conta de si. O vinho sutil traiçoeiro de Nova York começará a embriagá-lo. Então, caso seja sábio, ele fugirá para qualquer lugar. Sim, ele poderá ir até para Jersey, mas caso seja um tolo, ficará até que a cidade se torne tudo para si. Até que aquelas ruas e seus camaradas e certos edifícios e esquinas se tornem seus melhores amigos. Nesse caso, não lhe resta salvação, e viver em qualquer outra parte significa a morte. O Bowery será seu romance, a Broadway, sua canção, o Central Park será seu poema pastoral, e o Rio Hudson em sua glória será toda sua épica. Ele passará a olhar para todo o resto da humanidade com pena. O misto de entusiasmo e medo de Paul Laurence Dunbar perante o fenômeno da grande cidade, aqui especificamente perante Nova York, é partilhado por suas personagens Joe e Kitty Hamilton. Os dois são, como o próprio Dunbar histórico, filhos de pais sulistas, provincianos libertos da escravidão, jovens que tiveram chance de se educar e buscar uma vida diferente no norte industrializado. Em O Joguete dos Deuses, um romance de 1902, Nova York é um lugar de fascínio e perigos. Ao chegar na cidade, Joe se espanta com o fato de que as pessoas não estão na rua só para irem ao trabalho, para a igreja ou para visitas familiares. Ele e a irmã, Kitty, logo descobrem a vida dos espetáculos da Broadway, se apaixonam por uma atriz, deixando-se levar pelo poder da ilusão da vida teatral de meados de 1900. No tratamento há vários paralelos com antigos romances de formação europeus, como Ardinghello e Wilhelm Meister. E para interessados na história da boemia e do jazz, temos um retrato da cena musical de 1900 aqui, da febre do ragtime, do two-steps, dos espetáculos coreografados e também do mundo do crime. A região onde a segunda parte do romance se passa é o tal do Bowery, no Lower East Side ou a Baixa Manhattan. Naqueles meados de 1900, Dunbar teve a chance de conhecer o local como uma região degradada, barulhenta, onde imigrantes recém-chegados e negros saídos da escravidão encontravam alojamentos por preços módicos. O resultado dessa mistura foi uma cultura vibrante e eclética. O Bowery foi declarado Patrimônio Histórico da cidade de Nova York recentemente, como resultado de mais de um século de constantes transformações. Ele foi o coração da cena da Broadway, e o Dunbar escreveu um libreto para a primeira peça exclusivamente formada por afro-americanos nessa cena teatral e, portanto, esteve de certa forma ligado a ela. Ela foi também o centro do ragtime, depois do jazz, do teatro da classe trabalhadora, dos minstrel shows, da geração beat, do CBGB e do punk rock nova-iorquino. Hoje, o Bowery é parte de Chinatown. Não há nenhum lugar na cidade com mais estilos arquitetônicos reunidos num espaço tão pequeno. O Bowery ainda é refúgio dos boêmios e das subculturas. Ele é o Boulevard dos Sonhos Perdidos, como se diz. E existe um lado obscuro desse local, retratado também no romance. No capítulo 11, a gente tem a fala de um veterano na vida boêmia, o tal do Sadness, e que diz o seguinte: "Agora olha ao redor por um instante. Vê aquela garota ali? É a Viola. Há 2 anos, ela arrancou uma banqueta de ferro do chão de um refeitório e matou outra mulher com ela. Ela tem 19 anos. Por volta de sua idade, aliás. Bem, ela tinha amigos com certa influência. Ela se livrou, e ninguém pensa mal da Viola por isso. Você vê, Hamilton,
Nesta vida, todos estamos sofrendo de uma febre e ninguém vira a cara pra ninguém por achá-lo quente demais. As coisas são perigosas quando você não está acostumado com elas, mas logo que você passa pelo processo, acaba se inoculando contra um contágio. Pois bem, aquele lá é o Barney, um cara decente até onde eu sei, mas ele foi incriminado 2 vezes por bater carteiras. Meia dúzia de caras que você encontra aqui todas as noites já mataram um cara. Outros fizeram até pior, coisas pelas quais você respeita menos alguém. Pobre Wallace, o que está vindo na nossa direção, e parece um trapeiro despreocupado. Ele chegou aqui há uns 6 meses com cerca de $2.000, herança da venda de uma casa que o pai lhe deixou. Hoje à noite ele vai dormir nas cadeiras do clube. E não porque quer, ele gastou $2.000 aprendendo. Afinal de contas foi um bom investimento, foi como pagar por uma anuidade. Ele está começando, inclusive, a descobrir como viver às custas dos outros, assim como viveram às custas dele. Uma mão lava a outra. De agora em diante, Wallace viverá, comerá, beberá e dormirá às custas dos outros e esquecerá do pesar de ter perdido seu dinheiro. Ele seguirá assim até que, falido e inútil, a casa dos pobres ou uma cova rasa o recebam. Ah, é uma bela e rica vida, meu chapa. Eu sei que você vai gostar dela. Foi o que disse na primeira vez em que o vi. Há sempre muita coisa acontecendo, um homem nunca fica sozinho. Só os ricos têm privilégio da solidão. Eles são os únicos seres independentes que dependem dos outros. Esse é o lado real e arriscado do que se chamava de vida rápida na época. O vício, o pequeno crime, o desamparo que é a realidade de qualquer grande cidade atual. O retrato de Dunbar não pende para o moralismo em momento algum. Como escritor realista, ele apresenta um quadro complexo e multifacetado da cidade, sem romantizá-la de fato. O romance do Dunbar, cujo lançamento está programado para outubro de 2020, pode ser lido como um romance de conflito de gerações também. Nele a gente vê um racha entre uma geração de escravos libertos e seus filhos mais interessados na vida urbana, entre o mundo antigo e o mundo moderno, entre as gerações de pais e seus valores patriarcais próprios da moral provinciana e do conformismo, e a geração dos jovens negros que praticamente só encontravam nos centros urbanos da época subempregos, ou serviços sem garantias sociais, serviços de dançarinos, comediantes, cantores. Este é, mais uma vez, o caso das personagens Kitty e Joe Hamilton, que durante o romance trabalham uma infinidade de funções. A gente vê a Kitty trabalhando como faxineira, seu irmão trabalhando como carregador de malas em hotéis, depois como barbeiro, daí ela vira atriz, cantora, governanta, ele vira gangster, ela vira estrela da Broadway. A Kitty descobre o fato de que a conquista de um bom emprego para uma mulher jovem e sua situação se daria às custas de sua hipersexualização. O Joe, por outro lado, encontra pouca coisa palpável de fato naquele mundo, de forma que o álcool se torna o seu refúgio final. Do mesmo modo, o próprio Dunbar foi um caso de sucesso raro. Ele é parte da primeira geração da burguesia afro-americana propriamente dita. Mesmo que tenha terminado a vida como um funcionário bem remunerado da Biblioteca do Congresso em Washington, vivendo num bairro nobre da capital, ele começou como operador de elevadores em um prédio da cidade de Dayton, no Ohio. Com o soldo desse emprego, ele pagou pela impressão de seu primeiro volume de poesias, Oak and Ivy, e vendeu os exemplares suficientes para pagar os custos em só 2 semanas, abordando passageiros no elevador. O Dunbar foi logo apadrinhado por nomes consagrados da literatura dos Estados Unidos, como William Dean Howells, quando o movimento realista era uma grande novidade ali. Joguete dos Deuses é um livro tardio, de 1902, quando Dunbar já tinha sido diagnosticado com uma doença que levaria à sua vida. Trata-se de um romance conscientemente escrito como um término de carreira, escrito por um homem de só 29 anos, que estava fazendo um balanço de sua experiência de ascensão, de certa forma, do conflito de gerações que ele teve com os pais fugidos da escravidão e de jovens como ele interessados no grande mundo, mas constantemente confrontados com a realidade do racismo e da destituição dos direitos civis aos afrodescendentes. Todas essas questões são apresentadas magistralmente nesse grande exemplar da literatura realista afro-americana. No próximo vídeo a gente fala mais sobre a questão do racismo no meio literário, como Dunbar enfrentou ele e retratou no seu romance.